Olá pessoal, tudo bom? Então pro Brincando de Ana Maria de hoje eu vou fazer uma coisa muito de gorda. Eu não sei se vocês são assim, as chocolatras do Brasil, que não basta um brigadeiro, não basta um doce. Você precisa de um doce em cima de um doce, em cima de outro doce. Precisa de muita coisa, assim, precisa ser o doce, não pode, não, uma coisinha só não satisfaz. Então eu vou fazer um doce especial para esse pessoal aí, chocolatra como eu. É uma coisa bem... Eu vou fazer uma torta de cookies. Na verdade, essa receita é uma receita 2 em 1, porque você vai aprender a fazer cookies, você vai aprender a fazer a massa do cookies, depois é só fazer as bolinhas e colocar no forno. Mas eu não vou fazer só um cookies, porque, né, é muito pouco. Eu vou ensinar vocês a fazer a torta de massa de cookies, então a gente vai fazer uma torta com a massa do cookies. E a gente vai rechear com brigadeiro, mas não é só um brigadeiro, é brigadeiro branco e brigadeiro preto. Tá vendo como é de gordo? É muito de gordo, né? Então é um doce sobre outro doce, mas, gente, fica bom. Eu vi esse doce, assim, quando eu vi eu falei, não, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E fiz, e vou mostrar a receita pra vocês, vamos lá? Para começar, na tigela da batedeira, acrescente 2 ovos, 3 quartos de xícara de açúcar e bata bem na batedeira. Enquanto você vai batendo, você acrescenta os outros ingredientes que são 3 quartos de xícara de açúcar mascavo. Então você vai acrescentando e vai misturando na batedeira. Vamos acrescentar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Só que a farinha de trigo a gente vai acrescentar aos poucos e mexendo, acrescentar os outros ingredientes. E você vai acrescentando mais ou menos 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Então você mexe bem. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de manteiga. Vai acrescentar uma colher pequena de essência de baunilha, aquelas que vendem em mercado, super fácil de encontrar. Uma colher pequena de fermento e vai acrescentar mais uma colher pequena de sal. Então a gente mexe, agora a gente vai acrescentar o chocolate em pó, pode ser chocolate ou pode ser achocolatado, eu usei achocolatado no caso. E você vai acrescentar meia xícara de chocolate em pó e bater. Agora eu continuo acrescentando a farinha, até usar toda a farinha, que são 2 xícaras e meia. Então a gente vai acrescentando, batendo bem para nossa massa ficar no ponto. Vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir bater com a batedeira e você começa a mexer com a mão, com a espátula. Então, vou começar a misturar com a espátula. Vou acrescentar agora gotinhas de chocolate, aquelas gotinhas que você encontra no mercado onde vende granulado. Então, eu vou mexer com a colher. Vai ter uma hora que você vai preferir mexer com as mãos mesmo para fixar melhor na massa. Então, você mexe bem até a massa ficar no ponto. Agora, para fazer o cookies normal, você pega uma bolinha de massa, enrola na mão até fazer uma bolinha e achata. Então, você vai deixar a massa com o formato dos cookies. Você faz quantos você quiser, coloca numa forma, leva ao forno pré-aquecido durante aproximadamente 5 ou 6 minutos e o seu cookies vai ficar pronto, delicioso. Bom, voltando para a nossa torta, eu vou usar essas formas que o fundo solta para fazer torta mesmo. Então, eu vou passar manteiga e vou colocar um pouco de farinha para untar a nossa forma. Bom, agora despeja a massa sobre a forma e agora você tem que deixar ela bem lisinha. Então, eu fui usando a mão mesmo para apertar a massa no fundo, nos cantos. Você vai subindo, vai fazendo os cantinhos para deixar ela altinha para conseguir colocar o recheio. É importante deixar a massa bem fininha, então não deixa a massa grossa no fundo nem nada, porque senão depois ela vai ficar dura, vai ficar difícil de cortar. Então você vai amassando com a mão, você vai fazendo o formatinho dela, assim como com a minha, com formato de torta, mas é importante deixar ela bem fina. A minha não ficou fina e aí deu problema depois. Agora eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente uns 20, 30 minutinhos, até ela ficar torradinha. Agora a gente vai começar a preparar o nosso recheio. Uma lata de leite condensado, 3 colheres de achocolatado, uma colher de manteiga, mistura bem, leva para o micro-ondas por aproximadamente 5 minutos, depende da potência, tira, mistura
e deixa esfriar, coloca na geladeira e deixa esfriar. Então esse é o nosso brigadeiro preto. Para fazer o brigadeiro branco, vai uma lata de leite condensado, 3 colheres de leite em pó. Então, em vez de achocolatado, vamos usar leite em pó, uma colher de manteiga e mistura bem. Agora você leva para o micro-ondas por aproximadamente 5 minutos. Então toma cuidado que o meu passou do ponto, passou dos 5 minutos e ele ficou um pouco mais duro. Então eu vou mexer e vou levar na geladeira também. Vou deixar na geladeira os 2 brigadeiros para esfriar enquanto a torta não fica pronta. A torta ficou pronta, acabou que eu fiquei sem um pedaço do vídeo, ele sumiu. Depois que eu tirei a torta do forno e desenformei ela, mas desenformar foi super simples, como a forma era sem fundo. E aí eu já despejei por cima o nosso brigadeiro preto. Simplesmente despejei o brigadeiro preto e espalhei bem. Então, brigadeiro preto espalhado, agora eu vou colocar o brigadeiro branco. Sendo que você pode colocar da forma que você quiser. Você pode colocar o brigadeiro branco embaixo, o preto em cima, ou você pode dividir, colocar meio a meio, o branco de um lado, o preto do outro. Fazer totalmente misturado, isso é do jeito que você quiser. Então eu vou espalhar nosso brigadeiro branco. Ele ficou um pouco duro, mais difícil de colocar. Então eu vou espalhar ele aqui direitinho. Depois de espalhado ele ficou assim, e para enfeitar eu vou usar as próprias gotas de chocolate. Você pode usar granulado, raspas de chocolate, o que você quiser para enfeitar. Eu vou usar as próprias gotinhas de chocolate. Bom, agora você leva na geladeira por aproximadamente 2 horas, ou você pode colocar no freezer para gelar mais rápido também. E depois está pronto, é só cortar. A minha ficou um pouquinho dura, porque eu deixei passar um pouco do ponto, então 20, 30 minutos ficou torradinha, tira do forno. E aqui está a nossa torta. Não ficou com a melhor das aparências, mas ficou uma delícia. Viram como que se faz? Não é assim uma das receitas mais simples, né? Demora um pouquinho, é um pouquinho demorado, mas fica uma delícia, gente. A minha massa ficou um pouco dura, porque eu fiz a massa grossa demais e acho que passou um pouquinho do tempo no forno. Então é bom fazer uma massa bem fininha. O ideal era fazer com uma forma um pouco menor. A minha era muito grande, então ele ficou muito espaçado. Era melhor fazer com uma forma menor e subir as laterais para caber bastante recheio. Mas mesmo assim deu pra cortar, deu pra comer, só que ficou um pouquinho tendo que forçar pra cortar, sabe? Ficou um pouquinho duro demais, então eu devia ter deixado um pouquinho menos tempo no forno, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, experimentem em casa, me contem o que vocês acharam, se conseguiram, se não conseguiram fazer. Não é uma receita difícil, é só você seguir o passo a passo direitinho que você vai fazer tranquilamente e fica muito bom. Espero que vocês gostem, experimentem. Até os próximos vídeos, beijinhos, tchau!